vista ou visão? Você tem andado por vista ou você tem andado por visão? Essa palavra foi ministrada lá em Goiânia, quem foi em Goiânia escutou, mas eu estava esse final de semana junto com os pastores de todo o estado, o pastor Wilson ministrando para nós, e uma das coisas que são muito importantes na vida do crente, é ter uma visão correta a respeito do propósito de Deus. E como base desse texto, dessa palavra, nós queremos utilizar Números capítulo 13, verso 25, se puder projetar, por favor. Números capítulo 13, verso 25. Projetou? Está conseguindo ler, irmãos? Foi. Não foi não. Bom, vou ler aqui por causa do nosso tempo. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles, e toda a congregação mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Então eles mostram o fruto da terra de Canaã. Verso 28. O povo, porém, que habitava nesta terra, isso é os espias falando, é poderoso. Fala comigo assim, é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitavam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitavam na montanha. E os cananeus habitavam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente, fala comigo, certamente prevaleceremos contra ela. Aqui é uma história já conhecida por muitos dos nossos irmãos, e sabemos que Canaã é uma terra que emana leite e mel, é uma terra que emana vida, porque os únicos alimentos que não há morte animal, algum tipo de morte, é o leite e o mel. O mel que sai da abelha não precisa de morte, e o leite que sai da vaca, que também não precisa de morte. Por isso que Deus faz questão de falar que terra de que emana leite e mel, ou seja, é terra de vida. E quando eles chegam lá, eles ficam completamente marcados pelo poder de Deus, pela promessa de Deus, porque eles veem os frutos. Mas também eles ficam completamente aterrorizados, alguma parte dos espias, porque veem os gigantes. Os filhos de Anak são homens maiores que a estatura normal dos homens. Imagine um homem de 2,5 metros, 3 metros de altura, mais forte. Então esses eram os filhos de Anak. E quando os espias olham, traz o relatório para Moisés. Então, antes de começar a falar do texto, queria te contar uma história. Escutando o pastor falando, no Oriente Médio existia um pastor que era muito frutífero, alguém cheio do Espírito, cheio da vida de Deus. E um apóstolo, um homem de Deus, foi conversar com ele e ficou impactado, porque esse homem realmente era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E ao conversar com ele, ele ficou extasiado, porque aquele homem já tinha aberto mais de 16 igrejas no Oriente Médio. Ora, nós sabemos que o Oriente Médio é o lugar que persegue cristãos, é o lugar que enterra cristãos vivos, é um lugar que decapita cristãos. E existia um homem que tinha a disposição, a visão clara de plantar igrejas, e eram 16. Mas o mais impactante deste homem não era a plantação de 16 igrejas. O mais impactante deste homem é que ele era cego. O pastor, homem de Deus, que implantou essas igrejas, precisava de ajuda de um homem para conduzi-lo diante das suas igrejas, nas plantações, para pregar o evangelho. Esse homem, ele não tinha vista, mas com certeza, ele tinha a visão clara do reino de Deus para a sua vida. Esta noite, quero que você saia daqui com a visão clara do reino de Deus para a sua vida, para que você saia completamente convicto do seu chamado e com a visão completamente correta a respeito do propósito de Deus. Sabe, hoje os problemas
são muitos em nossas vidas, e as pessoas têm parado de viver a visão que Deus tem dado para elas, porque preferem andar por vista, ou seja, eles enxergam algo e a circunstância nos para. A vista é uma qualidade dos nossos olhos. A visão, oh aleluia, glória a Deus, é uma habilidade do seu espírito. Fala comigo assim: a vista é uma qualidade dos meus olhos, a visão é uma habilidade do meu espírito. Então eu quero que você hoje tenha clareza da sua visão. E se de fato se existe algum lugar da sua vida que a vista está atrapalhando, que você não está desfrutando daquilo que Deus tem para você, porque a vista tem encoberto completamente a visão que Deus tem para a sua vida. Nós costumamos dizer que os homens mais pobres, até aquele que não tem dinheiro. Não, querido, o homem, a mulher mais pobre da terra, aquele que não tem visão. Então muitos irmãos perderam a visão, muitos irmãos perderam os seus sonhos, muitos irmãos perderam a direção, a capacidade de sonhar no meio da pandemia. Desemprego aconteceu, doenças aconteceram, perdemos entes muito queridos, e por conta desses fatores, nós estamos perdendo a visão de Deus para as nossas vidas. E hoje, meu grande objetivo é que você saia daqui com a visão restaurada para o reino de Deus, a visão da sua história, a visão do propósito de Deus para você, em nome de Jesus. Diga amém. Você sairá daqui para conquistar, você sairá daqui para sonhar, você sairá daqui para viver todo o projeto de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Então, voltando para o texto agora, os relatos dos espias é algo que nos impacta, porque 12 pessoas, fala comigo, 12, foram espiar uma terra. 12 pessoas decidiram, a mando de Moisés, olhar e trazer um relatório de um lugar. E o mais interessante é que esses 12, eles foram com o objetivo de passar esse relatório, e acreditamos que todos viram a mesma coisa. Todos viram os mesmos frutos, todos viram o tipo de terra, todos viram as cidades fortificadas, mas o interessante é que 10 deles traz um relatório completamente de 2. 10 deles simplesmente falam o seguinte: olha, a terra é complicada, realmente a promessa é verdadeira, fruto muito abundante, terra que emana leite e mel, mas existia guerreiros, existiam os filhos de Anak. Olha, as cidades são completamente fortificadas, são protegidas, elas têm grandes muros, os seus soldados eram bem treinados. 10 homens falaram isso para o povo. Josué e Caleb se posicionam de forma diferente. Eles olham para a terra e veem oportunidade. Fala comigo assim: oportunidade. Então quando nós olhamos para um lugar, nós precisamos decidir se vamos olhar por vista ou enxergar de fato a visão que Deus tem para nós. Quando você olha para Itaquera, você vê por vista ou você vê por visão? Quando você olha para o seu casamento, qual que é a forma que você olha para o seu casamento? Qual o relato que você daria do seu casamento hoje para mim? Se eu chamasse você no meu gabinete, num discipulado, numa conversa, se eu perguntasse, me fala, qual que é o relato do seu casamento? Qual seria o relatório que você me passaria? Se Deus hoje te chamasse e falasse assim, qual o relatório da sua vida espiritual? Qual relatório você passaria? Então esse relatório define como você enxerga. É incrível como as pessoas enxergam as mesmas coisas, mas de forma diferente. Então há uma grande diferença em ver coisas por vista e ver coisas por visão. Fala para o seu irmão, você tem vista ou você tem visão? Presta atenção numa coisa, anota isso na sua vida. Sempre o maior inimigo da visão de Deus para a sua vida, que é a visão que Ele coloca dentro de você, vai ser o que você enxerga de forma natural. A visão tem um inimigo feroz chamado vista. E por quê? E por que a visão e a vista não se combinam? Porque a visão e a vista não podem andar juntos, simplesmente porque os olhos, ele te diz sobre algo, mas o coração te diz outra coisa sobre esse mesmo algo.
Então quando eu olho para um casamento, por exemplo, vou falar aqui do Clodoaldo e da Luanda, os meus olhos naturais enxergam de uma forma, mas os meus olhos espirituais podem enxergar de outra forma. Quando o Clodoaldo olha para si e para a Luanda e olha o casamento dele, que é o mesmo, ele pode chegar de forma completamente diferente de mim. Quando eu passo para a Luanda, é outra forma completamente diferente. Por quê? Podemos enxergar, porque estamos andando por vista. Mas se eu olhar para o casamento dele e falar assim, olha, esse casamento é uma bênção, Deus escolheu vocês para conquistar e vencer, ele vai falar assim, pastor, realmente, eu creio que Deus nos chamou para algo sobrenatural, nós vamos conquistar Itaquera, vamos ter a maior rede de Itaquera em nome de Jesus, nosso casamento vai ser referencial, e a Luanda é verdade, eu vou viver isso, nós cremos e temos vivido isso, e porque eu creio no meu futuro que é brilhante, ou seja, alinhamos a nossa visão, a respeito da mesma coisa. E um povo dividido não prospera. Uma visão dividida, na verdade, andar por vista, não prospera. Sobre qualquer coisa natural, se nós olharmos de forma natural, haverá discordância. Fala para o seu irmão, você tem discordado muito a respeito de muitas coisas na sua vida? Sabe por quê, irmãos? É complicado a vista e a visão andarem junto? Simplesmente porque a vista, ela anda pela lógica, a visão, ela anda pela fé. Você precisa decidir o que você quer ser na sua vida. Nós fomos muito confrontados pelo pastor Wilson em decidir sobre o ministério. E eu não estou aqui para decidir sobre o ministério, mas estou aqui para ser um instrumento de Deus, para você decidir de forma, qual vai ser a forma que você vai viver de uma forma definitiva. Pelo que você vê, ou pelo que você crê? Eu creio naqueles 1000 em nome de Jesus. Eu creio em casamentos restaurados em nome de Jesus. Eu creio na prosperidade dos irmãos em nome de Jesus. Eu creio na multiplicação de células em nome de Jesus. Eu creio em casamentos sendo feitos nessa igreja em nome de Jesus. Eu creio na cura em nome de Jesus, porque eu não ando por vista. Minha mãe está doente, os irmãos sabem. E nesse capacitação, imersão de pastores, eu acho que eu nunca orei tão firmemente como eu orei lá. Eu falei, Deus, por que o Senhor não faz algo por mim e pela minha mãe? Se eu sou teu filho amado, se for da tua vontade, foi essa mensagem que eu passei para ele, falei para ele, para Deus. Se for da tua vontade, um dia ela dorme com AVC, outro dia ela acorda fazendo café para mim. Foi da tua vontade, mas eu orei assim com força, orei com intensidade, com a visão clara. Eu enxerguei minha mãe de pé no fogão. Não sei se vai acontecer, mas eu preciso decidir no meu coração em crer nas promessas de Deus, ou ficar simplesmente firmado no que eu estou enxergando. E é interessante que eu vou falar para você hoje, é que há essa grande diferença entre andar de vista e visão, e mostra aqui na Bíblia, está lá em Êxodo, capítulo 14, verso 6, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os espias da terra, dentre aqueles 12, rasgaram suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. A primeira fala, é terra muito boa, meu irmão, a promessa é verdadeira, nós viveremos algo sobrenatural, Deus falou e vai acontecer. E olha o que ele continua falando, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará, terra que mana leite e mel, tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar, retirando-se deles do seu amparo, o Senhor é conosco. Qual foi o grande inimigo do povo de Israel para entrar em Canaã? Enxergar de forma errada.
enxergar pelo que vê de forma natural. Não ter a visão correta a respeito do propósito de Deus para as suas vidas. Então, quando os 10 espias trouxeram o relatório, eles não falaram da terra prometida. Eles falaram dos problemas que iam enfrentar. Mas quando Josué foi levar o relatório, ele falou de como era a terra prometida, e não falou dos problemas que ia enfrentar. Grava no seu coração: se tudo que aparece na sua frente, você só enxerga por problemas, só enxerga murmuração e reclamação, você anda por vista. Mas se tudo que você você enxerga na sua frente, tudo que passa pela sua vida, você enxerga oportunidade, você enxerga desfrute, você enxerga conquista, você anda por visão. Porque Deus está te formando, te forjando a imagem e semelhança dele dia após dia. Eu e minha esposa temos andado a cada dia mais alinhados, tanto no nosso coração, em todas as questões. Nós decidimos parar de reclamar, muitos anos já fazemos isso. Mas definitivamente, se eu estiver no monte, lugar de bênção, ou se eu estiver no vale, lugar de dificuldade e tribulação, não andarei por vista. E você precisa decidir isso hoje. Nós estamos num ano muito importante da história da nossa igreja. E eu creio que tudo que é importante para a igreja, e nós fazemos parte, esse ano também é importante para nós, em todas as áreas. Porque quando nós enxergamos o propósito de Deus, e Deus quer fazer algo, Ele libera bem sobre todo o povo. Um exemplo muito claro disso, eu lembro quando nós estávamos na Lapa, e um dia precisamos fazer uma reforma muito grande na Lapa. E o pastor Wilson era o pastor da época, eu era o ministro de louvor dele na época. Ele pregou sobre oferta. E ele falou: irmãos, a igreja precisa de 20 mil reais para fazer isso. Eu não lembro exatamente o que era para fazer. E ele falou o seguinte: quem são os valentes que vão ofertar esses 20 mil reais? Aí começou a levantar alguns irmãos. 2, 3, 4. Foram poucos irmãos, não foram muitos. E ele falou o seguinte: vocês que estão aqui, discipuladores, vêm à frente, chamou lá. Inclusive tinha discipulador para ofertar também. Nós vamos impor as mãos sobre esses homens. E este ano, cada um deles vai ganhar 10 vezes mais em nome de Jesus. Irmãos, passou o final do ano, eles ganharam 10 vezes mais. Eles multiplicaram muito mais do que 10 vezes aquilo que eles ofertaram de todo o coração. Mas logicamente Deus não é um Deus de barganha. Mas o coração deles se dispor, investir na obra, liberou isso, porque eles não andaram por vista, eles não andaram pela dificuldade que eles tinham, eles andaram assim: eu creio que Deus vai suprir, se Deus me chamou para essa obra, para investir nessa obra, eu vou investir. Então quando nós enxergamos Deus em todas as coisas, nós andamos por visão. Fala para o seu irmão: você anda por visão, ou você anda por vista? Então Josué descreve claramente que a terra é boa, que a terra mana leite e mel. Então nós precisamos definir claramente qual o momento que eu e você estamos andando por visão, e qual o momento que eu e você estamos andando por vista. Porque isso vai definir o seu propósito. Mais uma vez, qual que é o momento da sua vida que você anda por visão, e qual que é o momento da sua vida que você anda por vista? Porque a sua carne anda por vista, o mundo anda por vista, o diabo só quer que você enxergue o que é à vista, enquanto Deus coloca futuro no seu coração, enquanto Deus coloca a promessa no seu coração, Ele coloca esperança no seu coração, Ele coloca fé. E precisamos decidir qual caminho que vamos andar. Quantas vezes eu e minha esposa passamos tempos difíceis ministerialmente, dizendo, e permanecemos firmes naquilo que Deus prometeu. Quantas vezes nós tivemos problemas financeiros e permanecemos firmes naquilo que Deus prometeu. A tribulação não é permanente para aqueles que estão em Cristo Jesus. A tribulação é a prova
de que você tem poder e autoridade para mudar a história, tanto sua, como todos aqueles que estão à sua volta, através da sua fé. Nós temos poder para isso. Há um poder sobre nós, há uma unção sobre nós. O pastor Wilson ministrou lá, e falou a importância de cuidar de nós. O pastor Wilson falou algo muito interessante sobre a importância de cuidar do pastor. O pastor se tomar cuidado, não é cuidado simplesmente em abandonar, mas é cuidado, falar assim, olha, observe, cuida do seu coração, cuida do que você está enxergando, cuida do que você está vivendo, porque isso tem a capacidade de destruir tudo na sua vida. A vista destrói projetos, a vista destrói propósito, a vista destrói a promessa, enquanto a visão leva você ao maior nível de experiência que você poderia ter com o Senhor Jesus. Irmãos, não é fácil ser crente para quem anda por vista. É pesado ser crente para quem anda por vista. É pesado acreditar nas promessas para quem anda por vista. Pastor, você nunca teve dificuldade com isso? Tive, estou confessando para você. Mas neste momento eu preciso voltar à minha essência, que é Jesus Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Fala comigo, Cristo em mim, a esperança da glória. Então eu quero te mostrar em 4 pontos, como que você está andando por vista, e quando você está andando por visão. Primeiro ponto, a vista, quem anda por vista, ele foca no problema. Quem anda por visão, ele foca na promessa. Fala comigo, quem anda por vista, foca no problema. Quem anda por visão, foca na promessa. Feche seus olhos neste momento. Eu queria que neste momento você orasse e começasse a enxergar tudo na sua vida. Comece a enxergar o seu casamento, comece a enxergar as suas finanças, comece a enxergar a sua saúde, seus filhos, sua esposa. Comece a enxergar a sua família, o seu ministério, a sua célula. Quando você enxerga isso, você enxerga problema, você enxerga promessa. Seja sincero com você mesmo. Quando você olha para o seu casamento, você enxerga problema ou você enxerga promessa? Quando você enxerga para as suas finanças, seu salário cai no dia 5, você enxerga problema ou você enxerga promessa? Quando você olha aquela cela de 5, 7, 10 pessoas que você está liderando, você enxerga problema ou você enxerga promessa? Olha aqui para mim. Esse é o meu foco nessa noite. Mudar a sua vista, os seus olhos, para enxergar com a visão dos céus. As pessoas que não têm visão, só enxergam problemas. As pessoas que não têm visão, enxergam a crítica em tudo que é lugar. As pessoas que não têm visão, elas simplesmente andam segundo aquilo que elas acreditam, são lógicas. Porque as coisas do Espírito não são lógicas, são loucura para os homens naturais. É uma loucura para o mundo. E você precisa entender claramente isso. Que as coisas do Espírito, ele tem uma clareza. Eu falei para a Soraya esses dias. Tem algo que nós estamos esperando do Senhor. E algumas coisas eu não entendo porque não aconteceu na minha vida. Confesso. Tanto ministerialmente, como até a questão de prosperidade. Algumas coisas parecem que estão muito nítido, parece que vai acontecer assim, ó, pum, na hora, mas não acontece. Faz alguns 2 anos, amor? Uns 2 anos que estou aguardando. E aí acontece algumas coisas, eu não vou falar o que é, porque é muito particular. Que às vezes eu não acredito que isso aconteceu. E por que não aconteceu comigo? Por que aconteceu com fulano e não aconteceu comigo? Eu fico olhando aqui e falei, meu Deus, será que eu estou errando em algum lugar? Será que estou em pecado? Será que o meu coração está errado? Aí simplesmente o Senhor fala, eu sou o seu Deus, continua firme na promessa. Comece e continue enxergando a promessa. Eu não te falei
Eu não te falei que faria essa promessa na sua vida? Por que você tem duvidado? Porque o tempo ainda não chegou, porque não foi como eu queria. É como você quer, como eu quero. E quando eu escuto isso do Senhor, me traz paz. As pessoas que têm visão sempre vão ver coisas que outros nunca enxergam. Quando você olha para sua esposa, você vê potencial ou você vê problema? Quando você enxerga para sua célula, você vê potencial ou você vê problema? Quando você enxerga, olha para os seus filhos, você vê potencial ou você vê problema? Pessoas que andam por visão de Deus, enxergam potencial em tudo. Enxergam coisas que pessoas não enxergam. As pessoas que têm visão, eles veem oportunidades. Eu lembro que, quando eu fui para o Morro Doce, ser pastor lá, eu fui a terceira ou a quarta opção do pastor Alexandre Merlin. Não é porque era ruim, é porque 3 outros esqueceram, deixaram de viver o propósito. Aí o pastor Alexandre chegou desse jeito para mim. Se estiver assistindo aí, um beijo para o seu coração. Que às vezes ele assiste nosso culto. Ele falou assim: Alexandre, você é minha última alternativa. Eu falei: que bênção. Eu sou a última alternativa. Legal. Ou seja, teve outras alternativas melhores, as melhores não aceitaram, eu tenho que ir, agora sou eu. Eu falei: ótimo. Ele falou assim: Alexandre, preciso abrir um trabalho no Morro Doce. E fulano de tal negou, ciclano de tal negou, o outro negou. Mas é o seguinte, irmão, são 22 quilômetros daqui, não tem dinheiro para te ajudar em nada. Você vai ter uma família lá com 4 pessoas, e você vai iniciar do zero lá. Daqui 1 ano a gente volta a conversar. Eu falei com a Soraya de imediato, ela: Alexandre, você é o sacerdote, vai para cima, estou junto com você. Eu fiquei em crise, porque eu tinha uma rede de 90 pessoas na Lapa, eu era ministro de louvor da Lapa, estava liderando muitas pessoas naquela época, e eu queria que logo mais eu seria obreiro da Lapa. Eu estava no caminho, eu falei: meu Deus, eu vou para este lugar, e aí Deus, aí o Espírito Santo fala: você vai agarrar a oportunidade ou não? Eu falei: vou agarrar. E peguei. Segundo culto que nós fizemos lá, uma vizinha simplesmente colocou fogo no mato. 9h30 da manhã, eu cantando louvor e o fogo entrando na igreja, a fumaça. Eu falei assim: não, isso aqui não é de Deus não, é o capeta, é o diabo. Terceiro ou quarto culto, um pau de um casal lá da vizinha, que era membro da igreja, estava na igreja, o filho dela quebrou um pau, descendo a escada todinha lá, a rua, que era uma rua de descida. Eu tive que parar o culto para sacudir a família lá, para acudir a família. Eu falei: isso aqui não é de Deus não. Eu pensei várias vezes em falar para o pastor Alexandre, então, pensando bem, melhor. Não, nós ficamos firmes, porque nós queremos na promessa. E foi dessa igreja que eu fui ungido pastor. Sabe, irmãos, muitas coisas na nossa vida não acontecem porque enxergamos por vista. É difícil, é complicado, mas não enxergamos a oportunidade que Deus está colocando na sua mão. E quando nós olhamos, as pessoas, elas podem andar por visão, porque somente vê bênção em todas as coisas. Confesso para você, quando eu fui chamado para lá, eu vi bênção demais. Quando eu fui casar com a minha esposa, eu vi bênção demais. Quando eu tive meus primeiros filhos, eu vi bênção demais. Mas os problemas deixa para lá. Isso é Josué e Caleb. Ele não fica olhando o problema, ele olha a bênção. Ele olha o que pode conquistar. Quando eu olho para Itaquera, eu olho para cada discipulador, eu olho para cada líder, eu vejo bênção. Eu vejo o que eu posso conquistar junto com eles. Mas tem alguns difíceis, lógico que tem. Tem alguns complicados, lógico que tem. Tem pastores complicados, lógico que tem. Olha o pastor Cristian aí. Brincadeira, hein, Cristian? Estou cheio de saco. Te amo. É lógico que tem problemas. Mas eu preciso decidir se eu decido olhar para eles, discipuladores, pastores, líderes, como oportunidade, como bênção na minha vida. Isso é visão.
ou como problemas, ou como reclamação. Para pensar em algo, irmãos. Se o seu casamento está ruim, e você só enxerga problema, qual que vai ser o resultado disso? Me explica, de uma forma muito lógica, vamos ser lógicos. Qual que é o resultado? Divórcio. Agora, se o seu casamento está cheio de problema, e você começa a enxergar a oportunidade de fazer desse casamento o melhor casamento que existe na terra, qual que é a grande probabilidade do divórcio? 0. Sabe por quê? Porque o seu amor, assim como Cristo ama a igreja, vai ser manifesto na sua esposa, ou vice-versa, de tal maneira que vai constranger, e vai trazer libertação e restauração. Porque, sabe quem são os melhores casais para testemunhar sobre casamento? Aqueles que passaram por tempo de vale. Sabe quem são as melhores pessoas para liberar a cura? Aqueles que foram curados. Sabe quem são as melhores pessoas para falar sobre finanças? Aqueles que quebraram e restauraram. Sabe por quê? Porque eles fizeram uma forma, chegaram no fundo do poço, e Deus os tirou, assim como Jesus tirou Pedro das águas, e falou assim: levanta-te. Pessoas que se afogam no mar, ninguém gosta, é ruim, mas quando se levanta com a autoridade de Pedro, de batizar 3.000 almas, e depois 5.000 almas. Você precisa decidir, enxergar no tempo da crise, não enxergar problemas. No tempo da crise, enxergar a bênção de Deus. Uau, pastor, não é fácil. É lógico que não é fácil, sei carne, eu também sou carne. É ruim passar por isso. Mas se você é um homem de Deus, que uma mulher de Deus que tem visão, sabe o que você faz? Eu vou olhar aquilo e assim, eu vou sair disso, e o nome do Senhor será restaurado, será transformado, será liberto. Eu serei liberto, transformado, e o nome do Senhor será exaltado em nome de Jesus. É assim que nós nos posicionamos. Precisamos decidir. Fala para o seu irmão, a sua visão enxerga problema ou promessa? Os 10 espias estavam tão focados no problema que não podiam ver mais a promessa. Enquanto Josué e Caleb estavam tão focados na promessa que não enxergavam o problema. Decida na sua vida, porque o que você está vivendo, você não tem poder de simplesmente mudar. Algumas coisas sim, mas boa parte não. O fato de você acordar amanhã e trabalhar, você não tem como mudar, ou pedir as contas. Mas vocês têm o poder de fazer do seu dia de trabalho o melhor dia da sua vida. O fato de dormir com a sua esposa, você não tem como mudar, ou divórcio. Mas você pode ter a melhor noite da sua vida. Como você olha o seu casamento? Como promessa? Como você olha as suas finanças? Como promessa? Existe um princípio muito interessante sobre enxergar problema e sobre enxergar promessa. Tudo que vocês dá foco, olha bem para mim aqui, tudo que vocês dá foco, ele potencializa, ele cresce. Então se eu enxergo um problema na minha esposa, dentro de mim ele vai o quê? Crescer. Se eu enxergo um problema nos meus filhos, dentro de mim ele vai crescer. Agora se eu enxergo promessa nos meus filhos, o que vai acontecer? A promessa vai crescer. Você percebeu a importância de ter visão sobre todas as coisas da sua vida? Porque se você enxergar somente problema, ele vai potencializar sobre a sua vida. Veja os 10 espias. Os 10 espias, quando foram na terra, ele olhou os gigantes. Realmente eram gigantes? Sim, eram grandes homens. Eles falam assim: eles são gigantes. Beleza. Mas sabe como completa a frase? Nós somos como gafanhotos perto deles. Ele potencializou o problema que ele enxergou. E sabe como Josué e Caleb viu os gigantes? Realmente são gigantes, mas nós podemos comer eles com pão. Ou seja, a gente vai destruí-los e a gente vai tomar posse em nome de Jesus. Foi essa palavra que Josué falou. E aí eu e você vamos decidir andar e enxergar como? Comer os nossos gigantes como um pão? Ou potencializar, nos tornando gafanhoto diante das circunstâncias? Pergunta para o seu irmão, como você se enxerga? Como você enxerga os seus problemas?
é a forma que você vai potencializar. Aleluia. Segundo ponto, hoje é dia de maximizar o que Deus tem para a sua vida. Segundo ponto é para a gente definir se andamos por vistas ou se andamos por visão. A visão te paralisa ou a visão te mobiliza? A vista te paralisa e a visão te mobiliza. Então, quando você olha a Bíblia, nós enxergamos claramente que todo aquele que é movido por visão, ele tem uma ação, ele busca uma atitude perante o Senhor. Isso nós chamamos de fé. É uma fé que não é morta, é uma fé que age, é uma fé que opera. Então, se eu tenho visão a respeito de algo, eu vou agir. Fala para o seu irmão, você tem tomado atitudes perante as promessas de Deus na sua vida? Oh, aleluia. Os espias ficaram paralisados. Os espias ficaram intactos. Uau, o que eu vou fazer? O que vai acontecer? Como vai ser? Eles ficaram com medo. Eles pararam. Então não podemos permitir que a visão se perca, porque estamos paralisados. Quando eu decidi viver algo para o Senhor 100%, eu realmente me entreguei. Porque quando você se mobiliza, significa que existe uma locomotiva que te empurra, e essa locomotiva se chama paixão. Tudo que você faz com visão é movido por paixão. E eu quero orar por isso essa noite, para que você saia daqui. Nosso jejum vai falar de paixão, mas que você saia aqui tão apaixonada, que a sua visão seja completamente restaurada em nome de Jesus. Paixão pelo seu casamento, paixão pela prosperidade que vem dos céus, paixão pelo seu propósito. Porque se você tem a visão correta, você começa a ter uma ação, e essa ação ela é impulsionada por paixão. Se você não tem visão, fatalmente a paixão vai pagar. Ninguém consegue prevalecer firme numa posição sem paixão. Um casamento só prevalece com paixão. Ah, mas se perder a paixão, vai buscar rapidamente. E vamos falar isso no jejum. Como se busca a paixão rapidamente, pastor, para não perder a visão? No jejum a gente vai te explicar. Mas presta atenção numa coisa: se eu tenho uma visão clara do propósito de Deus, se eu tenho uma visão clara para minha família, se eu tenho uma visão clara do chamado, se eu tenho uma visão clara da minha vida financeira, se eu tenho uma visão clara para minha saúde, eu falei todas as áreas da minha vida, se eu tenho uma visão clara, tudo precisa ser movido por paixão. Porque se você não tem atitudes, você está paralisado. Então não é visão, é vista. Você só contempla, fica olhando, percebe lá, uau, legal, mas está paralisado. Josué e Caleb, presta atenção nisso. Eles estavam dispostos a morrer na terra de Canaã, mas não viver mais nenhum dia no Egito. Enquanto os 10 espias estavam dispostos a morrer no deserto e não enfrentar os seus guerreiros, seus gigantes. Incrível isso, né? Parece um suicídio. Mas presta atenção: os 10 espias temeram e morreram, e queriam morrer. Aonde? Na guerra para tomar conta da cidade? Não, eles queriam voltar para o deserto. E sabe o que é o pior de tudo isso? O pior de tudo isso, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, é que quando você não tem a visão clara do futuro brilhante que Deus tem para você, fatalmente você volta para o seu passado. Quando você não tem a visão clara do propósito de Deus para a sua vida, o seu resultado é olhar para trás. Quando as coisas do futuro de Cristo não brilham nos seus olhos, você sempre vai olhar para trás. O que você viveu, o que você experimentou. Sabe por quê? Porque você perdeu a visão. Mas hoje Deus vai restaurar visões em nome de Jesus nessa noite. Terceiro ponto: vista gera temor.
Visão gera valor. Fala comigo, vista gera temor, visão gera valor. Como eu disse, os espias tinham disposição de morrer no deserto do que enfrentar os gigantes. Josué e Caleb não, Maria. Josué e Caleb falou o seguinte: eia, possuamos, porque certamente Deus nos dará. E vamos imaginar que Deus não daria para eles. Eles estão falando o seguinte: olha, eu prefiro morrer enfrentando o que Deus tem como promessa para mim, do que viver mais um dia no deserto, ou voltar para o Egito. E aqui mostra algo interessante, que é uma diferença, porque a vista te enche de temor, estou com medo. A visão te enche de coragem, valor. Eu valorizo a promessa de Deus na minha vida, eu valorizo o que Deus tem para mim. Eu fico indignado, irmãos, tenho 16 anos de casado, eu posso falar um pouquinho sobre casamento, mas com referência. Nunca no meu casamento saiu a palavra divórcio. Nunca no meu casamento eu dormi em camas separadas da minha esposa por briga. Nunca. Estou falando nunca. E toda vez que nós temos combinado, no dia que eu estiver bravo, se estiver meio carnal, ela vai dormir no sofá comigo, ou eu dormir no sofá com ela. Mas nunca precisou. Eu estou disposto a morrer por ela, ela está disposta a morrer por mim. Então o plano B no meu casamento não existe. Sabe por quê? Porque o meu casamento tem valor. Porque eu tenho uma visão correta do casamento. Sabe quando você perde a visão do casamento? É quando você está andando por vista e ele deixou de ter valor. E por medo de sofrer, ou de ser derrotado, ou se frustrar, você prefere abrir mão. Mas Deus está te dando a oportunidade de restaurar sobre casamento. Falando bastante sobre casamento hoje, não sei porquê. É tempo de restaurar o seu casamento. Começar a colocar o valor correto no seu casamento. Seu ministério precisa ter valor. Você precisa viver o seu ministério como você nunca viveu nada nessa terra. Dá valor exatamente a cada pessoa que Deus colocou na sua mão, a cada discipulador, a cada líder que está sob a sua autoridade, e vice-versa, o líder para a sua cela, o discipulador para os seus líderes. Valor. Sabe, hoje eu quero declarar que hoje maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Porque você não precisa ter temor, Ele está com você. Todas as coisas nós podemos em Cristo Jesus. Diga aleluia. Feche seus olhos mais uma vez. Todos os medos pelo fracasso, Senhor Jesus. Todos os medos, Senhor, que tem rondado o coração do meu irmão, que tem tomado ele, está fazendo ele tomar atitudes precipitadas, atitudes insanas, às vezes até carnais, andando por vista. Hoje seja colocado no coração dele a coragem do Espírito, de enfrentar e vencer todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Senhor, restaura casamentos nessa noite. Restaura casamento nessa noite, Pai. Este homem que tem pensado, Senhor, em abrir mão, essa mulher que tem aberto mão do seu casamento, vai agora, Pai, em nome de Jesus, restaurando esse casamento, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, restaura ministérios nessa noite, Pai. Todo medo do fracasso, todo medo da rejeição, todo medo, Senhor, que possa estar rondando os ministérios dos meus irmãos, seja hoje rompido em nome de Jesus, Pai. Que eles comecem a dar valor para aquilo que é promessa de Deus para a vida deles. Diga amém. Galinhas, elas andam por vista. Sabe por que elas andam por vista? Porque elas só conseguem comer aquilo que está aos seus olhos, diante deles. Ela não consegue olhar nada mais para frente. Então ela vai andando, ciscando e pegando. A águia é diferente. A águia, ela consegue mirar 3 quilômetros o seu alvo. Pega um coelho. E na hora certa, ela vai lá e pega. Pastor, eu não sou galinha não. Você não é galinha. Eu estou falando que você é uma águia,
que Deus vai colocar num lugar mais alto, para você ter desfrutar das coisas mais sobrenaturais desta terra. Você desfrutará de algo muito grande, algo muito grande, do Senhor em todas as áreas. Então se posicione hoje como águia, defina o alvo, e decida de uma vez por todas destruir a cabeça do diabo, sobre essa área da sua vida, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. E quarto e último item, a equipe de louvor já pode subir, por favor. A vista olha para o presente, a visão sonha com o futuro. Pessoas que caminham por vistas estão limitadas pelas circunstâncias do presente, enquanto pessoas que caminham por visão estão sonhando com o futuro que viverão. Eu sou um eterno sonhador. Os meus, para mim, já é um fato. Nós estamos no dia 23 de janeiro. Esses 1000 já é um fato. E eu falei com os líderes de célula já, quero falar para toda a igreja. Com você ou sem você, Itaquera já é 1000 em nome de Jesus. Mas você tem a oportunidade de viver sonhando esse futuro brilhante. Semana que vem, no nosso jejum de 40 horas, nós vamos equipar você de sonho, equipar você de futuro, começar a colocar os sonhos de Deus no seu coração. Sabe o que está acontecendo com a igreja hoje? Eu quero te falar com muita transparência. Itaquera é uma igreja avivada, para a glória de Deus. Itaquera é uma igreja que tem dons, mas tem muitas pessoas ainda que estão se perdendo nesse processo, porque não acreditam, porque tem andado por vista, tem olhado para o passado, tem olhado para o presente. Está difícil aqui, está difícil aqui, está difícil o casamento, está difícil a célula, está difícil o discipulador, está difícil o líder, esse meu pastor, lá. Olhando somente o presente. Aí sabe o que acontece? Você gasta energia com o momento, em vez de gastar energia orando pelo seu futuro brilhante. Pergunto para você, se eu estou com um problema atual, aonde você mais investe o seu tempo? Nesse problema atual. Eu aprendi uma coisa na minha vida, isso eu ensino para você. Quando tem problema, o pastor Leandro também faz bastante isso. Pendurou, está difícil, não estou sem estratégia para resolver. Eu ignoro ele e coloco nas mãos do Senhor e vou orar. E o que você faz depois disso? Continuo rumo ao futuro brilhante que Deus tem para mim. Eu e a Soraya nunca deixamos de fazer nada para a obra do Senhor, para o meu chamado, por causa de qualquer tipo de problema. Nunca. Eu não estou me vangloriando aqui, Deus sabe do meu coração. Mas sabe por que eu estou te falando isso? Porque a nossa visão é de futuro. Eu sei aonde Deus quer me levar e eu sei aonde eu quero chegar em Deus. Então nada e ninguém pode me parar. Eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou conquistar, sim, porque a minha visão é de futuro. Então tudo é possível ao que crê. A vista te diz onde você está, mas a visão te diz aonde você vai estar. É diferente. Às vezes você fala assim, olha o seu casamento como está, olha as suas finanças como está, está vendo? 2 anos com essa célula, como é que está? Sabe o que a visão fala? Olha onde eu vou te levar, no melhor casamento que você pode viver. Olha onde eu vou te colocar, na prosperidade que eu tenho para você. Sabe o que a visão faz? Olha o que eu vou fazer com a sua célula. Este ano é um ano de triplicar a sua célula em nome de Jesus. Aí você precisa decidir em quem você acreditar, na sua vista ou na visão que Deus tem para você. Porque sempre haverá 2 alternativas. Fala comigo, sempre haverá 2 opções. Deus trabalha dessa forma, sempre com 2 opções. Ou você crê, ou você anda pelo que você vê. Ou você acredita na minha palavra, ou se frustra com o que está vivendo. Ou você vê o que eu vou fazer,
ou você lamenta o que está vivendo? Sempre assim. Então, os 10 espias diz ao povo: vamos voltar para o Egito. Quer coisa pior que isso? Eles saíram libertos, o mar vermelho se abre, um dos maiores milagres da terra aconteceu com eles. Depois de um ano e pouco, eles chegam diante de Canaã, mandam 12 espias, e desculpa o termo, né? Esses infelizes de 10 espias, matam o sonho de toda uma geração, porque ficaram com medo, porque ficou olhando a dificuldade. Eles estavam à porta da maior história deles. O Espírito Santo me fala aqui nessa noite: você está à porta de viver a maior experiência da sua história. Não retroceda. Não retroceda. Não abra mão do que Deus colocou na sua mão. Não abra mão do seu casamento. Não abra mão das suas finanças. Não abra mão do seu ministério. Não abra mão da sua célula. Não abra mão. Porque eu estou disposto a fazer de você vaso de honra. E o pior de tudo é que quando eles decidem voltar para o passado, ou na verdade enxergar o presente, fatalmente eles deixam de olhar o futuro brilhante e começam a olhar o passado. Eles tinham saudade até da cebola do Egito. Sabe quem tem saudade de cebola? Eu não tenho saudade de cebola nenhuma. Até disso ele tinha saudade. A gente apanhava, a gente trabalhava 18 horas por dia, mas tinha o que comer. É melhor ser escravos na mão do diabo do que viver a maior experiência de libertação e conquista da história. Infelizmente, uma geração inteira, 3 milhões de pessoas, mais ou menos, perambularam 38 anos no deserto e morreram. E somente Josué e Caleb, os que creram, que poderiam conquistar, que poderiam desfrutar, que poderiam vencer, andar pela visão, entrar em Canaã. Querido, eu sou cristão, para terminar agora, há 40 anos. Eu tive muitos altos e baixos nesses 40 anos de ministério. Sou, na verdade, 10 anos de ministério e 40 anos de cristão. 30 anos de cristão. E eu lembro que passei por 2 divisões de igreja. Eu perdi meu irmão com 3 tiros na cabeça. Eu perdi meu pai por causa da cirrose, que ele tomou uma depressão profunda e foi beber. Minha mãe, durante a minha infância inteira, ela foi alguém internada em hospício. Eu contei 10 vezes ela foi internada, que eu ia visitar ela no hospício. Fui criado por vó, por tia, morei empregada. Eu tinha de tudo para andar por vista. Morava numa rua onde metade dos meus amigos morreram, outra boa parte está presa ou está nas drogas. Aí você fala: pastor, como você se livrou dessa? Andando pela visão que Deus colocou na minha vida. E hoje eu quero mudar a sua visão em nome de Jesus. Hoje eu quero que você saia daqui para um futuro brilhante. Eu quero que você saia daqui para viver os propósitos do Senhor completamente. Não olhar para trás. Não olhar mais para trás. Não deixar as frustrações do hoje abater o futuro brilhante que Deus tem para você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pastor, como vai ser feito isso? Através de poder de Deus, um louvor de poder. Eu queria hoje orar por praticamente todos. Queria que você discipulador já viesse aqui à frente, por favor. Mulheres e homens, esposas e esposos, por favor, venham todos. E você que está na nossa igreja, visitando hoje, você deve, em alguma área da sua vida, estar dando por vista. Deixou de crer,
esqueceu a promessa, abriu mão disso. E hoje os nossos exploradores vão impor as mãos sobre você, e o poder de Deus descerá sobre a sua vida em nome de Jesus. E você sairá daqui completamente renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus, com sonhos, com visão, com clareza, para viver as promessas do Senhor Jesus. Feche seus olhos neste momento, vamos começar a cantar. Tem uma música já?